Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta, dessa vez para falar sobre Mike Summerfield, que atacou novamente, e também nós vamos falar sobre o Wesley Vissers, que está usando uma técnica diferenciada para fazer uma evolução nas suas costas, e também nós vamos falar sobre Urs Kalecinski, que tem se escondido e pode ter um motivo por trás de tudo isso. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre essa foto que o Mike Summerfield postou em seu Instagram, e de imediato ele já recebeu uma enxurrada de comentários brasileiros o acusando de ter manipulado as imagens para ele parecer maior que o Ramon. Aqui na sua publicação ele falou assim: Dino versus uma caveira, cadê meus brasileiros? Cuidado com o que você pede, Mike. Ramon Dino é um dos maiores fisiculturistas da Classic e um grande oponente. Diversão e amizade na academia, mais briga no palco. Muito legal, muito respeitoso, né? Mas também deixando ali a sua provocação. Mas o que acontece? A gente já viu esse encontro, esse confronto. Eles se encontraram na Dragon's Lair. Vimos diversos vídeos deles posando um lado do outro. E o que acontece é que aparentemente ele usou aqui uma manobra de perspectiva para parecer um pouco maior. O Gorgonoid no seu Instagram, ele fez esse vídeo aqui acusando, né, essa manipulação, né, essa traquinagem. E ele mostrou aqui na prática como que funciona, né, para você mudar a perspectiva e parecer um pouco maior. A gente sabe que esse tipo de edição costuma criar certas desproporções, e eu gostaria de jogar aqui uma provocação para vocês, se realmente teve uma edição ou se será que realmente foi a pose ou nesse ângulo que a gente viu. O que acontece? No vídeo em que nós vimos eles confrontando, a gente tava numa posição em que favorecia muito mais o Ramon Dino. Não que isso seja uma grande vantagem, não tô falando nada disso, como se o Mike Summerfield tivesse sido injustiçado, longe disso. Mas ele tá no ângulo aqui mais a favor do Ramon Dino. Nessa foto aqui, foi tirada pela sua esposa. O Mike Summerfield respondeu aqui nos comentários e aparentemente está um pouco mais para o lado do Mike Summerfield, então pode favorecê-lo um pouco. O meu grande ponto é que, pelo que a gente vê, esse braço, todo esse lado aqui, né, o braço e o ombro, parecem sim maiores que o outro lado, que o lado oposto dele. E isso pode levantar suspeitas de que realmente teve ali uma manipulaçãozinha. Eu vi aqui um vídeo dele, e que a gente vê que ele realmente tem bons braços, tem braços bem grandes. Provavelmente ele estava no pump, e cara, aqui é complicado a gente levantar esse tipo de acusação, né? Mas pelo histórico dele fica complicado. No Instagram, o Gorgonoid, ele comentou aqui: gosto de ti, mas não use mais efeito de perspectiva. E o Mike Summerfield respondeu: o que? A minha mulher tirou aquela foto do outro lado. Foi aquilo que eu falei, essa foto foi tirada de uma perspectiva que favorecia mais o Mike, né? E cara, aqui a grande diferença é que enquanto os braços do Ramon eles estão um pouco mais inclinados, digamos assim, né? O do Mike Summerfield está totalmente de lado, né? Então, enquanto a gente vê o braquial do Mike totalmente de lado, o do Ramon está um pouquinho mais de lado, o que pode parecer aqui pela pose que o braço do Mike é maior do que a realidade, né? É um ajuste de pose. Pode aqui também ter sido o ângulo da câmera onde foi tirado, mas de fato realmente pode parecer e é um pouco estranho. Mas eu gostaria da opinião de vocês, do que vocês acham, se ele editou, se ele usou aqui a perspectiva para favorecê-lo. Eu sinceramente detesto acusar, né, atletas dessa forma, até porque realmente pode ter sido só o ângulo. A gente pode muito bem esperar, né? A gente sabe que ele já usou edições
de realmente ali aumentar, colocar, distorcer tudo. Então é aquilo que eu falei, o histórico realmente não o favorece. Mas eu jogo aí pra você, jogo pra plateia, o que vocês acham. Eu acho que pode ter tido aqui uma leve ediçãozinha, mas né, gostaria da opinião de vocês para a gente completar esse debate. Vocês continuem a resenha. Continuando aqui o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Wesley Vissers, que nos seus stories ele mostrou aqui ele fazendo esse treino de costas, e a grande questão é o que é que ele estava aqui no seu trapézio. Muitas pessoas imaginaram ou pensaram que ele estava usando algum exercício, usando alguma técnica de eletroestimulação. Eu vi em pessoas que postaram né, essas costas do Wesley Vissers levantando essa suposição. Só que no próprio stories dele, ele fala que é um band-aid da Marvel. E eu consegui aqui em outro ângulo dar um zoom e realmente pelo que eu entendo aqui, é o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Então, miraram em eletroestimulação e acertaram no band-aid da Marvel. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar é que eu vi algumas pessoas comentando que é localizada ou Synthol, né, principalmente falando bastante sobre Synthol. Só que, cara, que de verdade um atleta teria que ser muito burro para expor dessa forma algum indício de que está usando o Synthol. Seria muita idiotice da parte dele. Realmente eu acho que aqui ele está usando como... Pode ter sido uma aplicação que ele fez e aí ele usou esse band-aid aqui, mas é hormônio mesmo, sabe? Não é um Synthol, algo nesse sentido. Eu já vi alguns atletas colocando adesivos ou coisas assim nas suas costas para poder meio que sentir e não esquecer de levar o estímulo para o lugar certo. Mas aqui essa posição aqui, nesse local que ele está colocando, não me parece fazer muito sentido, né? Igual quando as pessoas colocam a mão, o treinador coloca a mão nas costas do atleta para ele lembrar de colocar o estímulo no lugar certo. O trapézio não faria muito sentido nisso, então eu acho que realmente ele usou ali só um band-aidzinho por causa de uma aplicação de hormônios cotidiana dele. Mas fica aí uma história engraçada, né, onde algumas pessoas chutaram que era eletroestimulação e na verdade era um band-aid da Marvel, né? Fica aí essa história, achei muito engraçado, né? Mas partindo para a nossa próxima notícia, eu gostaria de falar sobre o Ramondino. Ele recentemente falou sobre o seu resultado do Arnold Ohio, tá? E ele, pelo que eu entendo aqui do contexto, vocês podem procurar o vídeo completo lá no canal dele. Chegou alguém e falou para ele em inglês que o segundo lugar no Arnold Ohio foi a melhor coisa que aconteceu, e o Stefan, né, que é um cameraman dele, eu acredito, foi lá e traduziu, e ele concordou, falou que sim, realmente. E ele falou algo interessante aqui, que o carinho, né, nas palavras dele, o carinho amolece a pessoa, né? E cara, quando ele fala algo desse tipo, é meio que impossível a gente não lembrar do que o Jorlan falou pra ele, né, assim que ele perdeu no Arnold. Então, é meio que aquilo, né? No final das contas, o que o Jorlan estava falando, por mais que concordem ou não, se mostrou verdade, né? Que a crítica, que pegar no pé da pessoa, às vezes é importante para acordar, é importante para virar a chave, né? Então, pode ser, e a gente vai ver isso daqui a 2 semanas no Mr. Olympia, que essa derrota realmente tenha sido muito importante para que ele chegue com muito sangue no olho, com muita vontade de se provar, de vencer. E realmente, se isso acontecer, a gente vai olhar para o passado e falar assim, poxa, Wesley Vissers, muito obrigado por ter feito isso, porque deu o gás que faltava
para o Ramondino se tornar campeão. A gente sabe que quando você tem uma genética absurda, quando você tem pessoas ao seu redor que conhecem a sua genética, sabem o que você é capaz, às vezes você fica rodeado de pessoas que acreditam muito, mas que também às vezes superestimam o que o seu corpo ou o que sua genética pode fazer. E então ter realmente esse momento de estalo, de ter alguém ao seu lado que vai ser crítico, que vai te colocar pé no chão, é importante. Não estou falando que o Ramondino não tem essas pessoas ao seu redor, mas sem dúvidas essa derrota que ele sofreu, né, esse revés, impulsiona muito isso e abre o olho de qualquer atleta. É aquilo, ou você abre o olho e você voa, ou é o tipo de momento em que a sua carreira começa a decair. E pelo que a gente tem visto, tem tudo para ter sido um gás para sua carreira. A gente vai descobrir isso daqui a 14 dias, se minhas contas não falharem, né? Mas vamos para a nossa última notícia do dia. Quero falar com vocês sobre o Urs Kalecinski, que tem treinado só escondendo shape, não tem mostrado nada, diferente de outras preparações onde a gente viu ele muito ativo nas redes sociais, mostrando o físico. Ele, há poucas semanas de competir, estava mostrando o shape, estava fazendo atualizações, né? Era um dos poucos que estava fazendo isso, só que agora ele foi para o extremo oposto, onde ele não tem mostrado nada, tá treinando só de casacão, não tem mostrado seu físico, né? Poucas coisas a gente consegue ver a respeito do físico dele, né? Só o que a gente mais consegue ver é esse visual de Ana Maria Braga, né? Que ele tá. Mas eu levantei duas hipóteses. Óbvio que podem existir mais motivos, mas quando um atleta está se escondendo dessa forma, e aqui agora falando para vocês no YouTube, geralmente pode significar algumas coisas. Uma delas é uma estratégia, assim como o Ramon fez, né, e busca surpreender no palco, né? Então você cria essa escassez do público nas redes sociais, onde eles não estão vendo o seu físico mudar a cada semana, a cada dia, e aí, então chega no palco, o fator surpresa é muito maior. É igual quando você tem um amigo, você fica muito tempo sem ver ele, quando vocês se veem, você vai enxergar e vai ver que ambos mudaram bastante. Por quê? Vocês não viram ele com frequência, você não viu esse amigo com frequência, então essas mudanças que são sutis, mas que no conjunto geral acaba se tornando surpreendentes, acaba que entra muito nesse fator. E o outro é de não estar tão confiante, né? Então eu levantei essas duas hipóteses, que são: será que ele não está confiante, ou será que ele pode estar querendo surpreender e ele vai surpreender? Eu particularmente, tanto o Ramon, que levou um grande baque em perder no Arnold Ohio, o Urs também. Por quê? O Urs, ele estava muito acima do Wesley Vissers. Eles têm o mesmo coach. Então, tipo assim, na mente do Urs, eu imagino que o Wesley Vissers era aquele amigo, e eles são amigos de fato, era aquele amigo que você tem por perto, é muito próximo tal, mas você sabe que você tá um passo à frente dele. E aí quando ele te supera, você, poxa, o que tá acontecendo? Eu imagino que essa deve ter sido o pensamento do Urs. E aí ele perde no Arnold Ohio, ele depois perde no Arnold UK, o que confirma que realmente o Wesley Vissers estava um passo à frente dele. E, cara, realmente é um baque você perder para um cara que na sua cabeça, apesar de ser seu amigo, estava atrás de você, que você estava numa prateleira acima. Querendo ou não, é um grande impacto. Então eu imagino que ele também quer se provar, ele também quer mostrar que é mais do que o que ele mostrou nos Arnolds. Eu trouxe aqui também um post da Brasil Bodybuilding News, onde ele tá sempre treinando cobertão, sem mostrar nada do físico, um Urs completamente diferente do que a gente estava acostumado. Tudo bem que na Alemanha, acho que nessa época do ano está frio, mas isso nunca foi um impeditivo pro Urs. A gente sempre viu ele mostrando físico, fazendo atualizações, e de fato isso é algo diferente nessa temporada, ou principalmente nesta preparação para o Mr. Olympia. Então eu acredito que ele pode sim surpreender, e ele está com o objetivo de surpreender,
por isso que ele está escondendo seu físico. Se vai funcionar, se não vai, aí é outra história. Mas eu acredito que esse seja o pensamento dele e gostaria da opinião de vocês, do que vocês acharam sobre todas essas notícias que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês gostaram, peço com que deixem um like, comente, se inscreva, pois isso ajuda muito o meu trabalho a continuar. E é isso, vejo vocês na próxima, valeu!